Estamos iniciando a edição do Panorama desta terça-feira, 7 de dezembro. Você confere a seguir os destaques da edição de hoje, começando pelo nosso giro de notícias. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece até 10 de dezembro em Brasília. Equipe da Saúde de Entre Folhas realiza mais uma ação do programa Crescer Saudável. 62º Batalhão da Polícia Militar realiza a simulação de arrombamento a caixa eletrônico em Caratinga. E ainda nesta edição, sistema de vistoria eletrônica já é realidade no município. O quadro Pense Direito traz informações sobre o julgamento dos acusados pelo incêndio da Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Amor incondicional. Atleticanos falam sobre esse sentimento pelo time. O Panorama está no ar. Continue com a gente. Novidades científicas que estarão acessíveis a todos os brasileiros em um futuro bem próximo. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que reúne mais de 40 instituições em Brasília. A meta é despertar o interesse de crianças e jovens pela área, além de incentivar a criação de soluções tecnológicas que podem virar produtos no mercado. Eu tenho certeza que cada uma dessas crianças que vem visitar aqui, alguma coisa eles vão ver aqui que vai transformar aquele momento num momento muito especial. E é isso que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Trazer de dentro esse sonho de cada um desses futuros talentos da nossa ciência, da nossa tecnologia, das inovações do país, para tantas coisas. Garrafas PETs e cápsulas de café estão se transformando em objetos de decoração de Natal pelas mãos de 16 presas da penitenciária de Juiz de Fora 1, José Edson Cavalieri. Os enfeites irão decorar a árvore do Mirante São Bernardo, famoso ponto turístico da cidade. A produção teve início no último dia 29 de novembro e a inauguração da obra está prevista para 16 de dezembro. Na segunda etapa do programa Crescer Saudável, desenvolvida pela equipe da Saúde de Entre Folhas, foi entregue um livro de receitas para os alunos da Escola Municipal Américo Ribeiro Lopes. A ação faz parte das atividades do programa Saúde na Escola, que tem como objetivo a promoção da alimentação adequada e saudável de crianças matriculadas na educação infantil. O 62º Batalhão de Polícia Militar realizou uma simulação de arrombamento a caixa eletrônico no centro de Caratinga na madrugada desta terça-feira. A simulação faz parte do primeiro curso de radiopatrulhamento tático móvel que está sendo realizado na sede do batalhão. A atividade realizada hoje faz parte do cronograma do curso, que iniciou dia 22 de novembro. Hoje foi um simulado de ataque a agências bancárias. Então nós contamos aí com 27 militares empregados diretamente nessa atividade, com 8 viaturas, armamento adequado, todo o aparato necessário para enfrentamento a esse tipo de delito. O treinamento ele já vem acontecendo na unidade há alguns anos. Então, na data de hoje, nós implementamos o treinamento para os alunos do curso de radiopatrulhamento tático móvel. Porém, como é um treinamento que já vem acontecendo na área da unidade, em diversas localidades também no estado de Minas Gerais, isso facilita, dá uma sensação de realismo maior, tendo em vista que os militares já estão padronizados nas condutas com relação a esse tipo de delito. O Sistema Eletrônico de Vistoria de Veículos da Polícia Civil de Minas Gerais é uma ferramenta que, além de substituir o uso do papel, diminui a possibilidade de fraudes e erros. Isso proporciona mais segurança aos proprietários de veículos que buscam pelos serviços no Detran MG. Na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga, a transição para o sistema de vistoria eletrônica começou em outubro deste ano e se consolidou no mês de novembro. A
A vistoria, que é obrigatória nos casos de transferência de propriedade, alteração de dados e emissão do certificado de registro do veículo, consiste na avaliação do veículo, assegurando a legitimidade da propriedade, a autenticidade da identificação do automotor e da documentação, além de constatar se os equipamentos estão em condições corretas e seguras para o uso. A vistoria eletrônica é um novo método de se fazer a vistoria veicular que já era feita anteriormente, vamos dizer assim, de forma analógica, né? Quer dizer, a vistoria que se fazia antes era segura, dava segurança aí para o adquirente do veículo, de que esse veículo tinha sua identificação correta, e para a população em geral, pelo menos em relação àquele veículo que estava sendo transferido, de que ele tinha os equipamentos obrigatórios e que esses equipamentos estavam em bom estado. O que mudou agora é a metodologia, a ferramenta que é utilizada para se fazer vistoria, que é um aplicativo de smartphone conectado com o sistema informatizado do Detran, e esse aplicativo também é para se adequar a normas do CONTRAN que exigem essa forma de vistoria eletrônica, inclusive com coleta ótica de dados dos veículos, né, por meio fotográfico. O armazenamento das informações por meio digital permite que todo o processo de vistoria de identificação veicular seja monitorado e auditado, bem como são emitidos laudos eletrônicos em que é possível identificar alterações nas principais características do veículo e verificar a adulteração de quilometragem, de chassi e de motor, evitando fraudes e oferecendo mais segurança ao usuário sobre a procedência do veículo. Segundo o delegado de trânsito de Caratinga, Nilson Belmiro, a inovação traz modernização e expertise ao processo de vistoria. Já foram realizadas 1.311 vistorias utilizando o procedimento. Os vistoriadores são controlados e cadastrados pelo sistema do Detran, e independente disso, esses locais de vistoria são cadastrados lá para o Detran em Belo Horizonte. A gente não tem acesso a esse cadastramento de locais. Se o vistoriador se afastar 200 metros desse local, como o aplicativo de celular utiliza o sinal de GPS, ele não consegue fazer vistoria. Pode fazer em situações previstas na legislação e na regulamentação? Pode, que é chamada vistoria móvel, mas aí tem que ser feita uma liberação específica para aquele veículo para fazer vistoria móvel, e o interessado vai ter que pagar uma taxa específica para isso também. Entre as novidades do projeto está a obrigatoriedade da coleta de fotos do odômetro do veículo. Ainda está em processo de treinamento e de implantação. Acreditamos que depois que os historiadores estiverem mais treinados com ela, vai agilizar pelo seguinte, porque o aplicativo, por exemplo, a gente tem coleta fotográfica de 4 fotografias obrigatórias para cada veículo. Tem que tirar uma foto panorâmica traseira, tem que coletar foto da identificação de chassi, da identificação de motor e do odômetro do veículo. Isso também é uma novidade nessa vistoria eletrônica, porque na vistoria anterior não se coletava a quilometragem do veículo. Hoje em dia se coleta a quilometragem do veículo, não só por fotografia, mas por inserção no sistema. Isso pode ajudar os proprietários no futuro de evitar fraudes, por exemplo, de adulteração de odômetro no caso de veículos usados, né? Para fazer parecer que aquele veículo tem uma quilometragem mais baixa do que ele tem na realidade. O aplicativo, na hora que puxa os dados do veículo pela leitura do QR Code no cadastro, ou mesmo pela digitação da placa ou do chassi, ele já retorna com a pesquisa de motor. Então, anteriormente, o que o vistoriador tinha que fazer? Ele tinha que coletar o número do motor, sentar no computador para ver se consultar aquela numeração, ver se já estava batendo. Hoje ele ganha tempo com isso. Então, em médio e longo prazo, a tendência é agilizar. Que esse novo método possa trazer agilidade e mais segurança para os donos de veículos. Está acontecendo atualmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
o julgamento dos acusados pelo incêndio da Boate Kiss, tragédia que teve repercussão nacional em 2013. No quadro Pense Direito de hoje, o advogado Lucas Cota de Ramos vai trazer informações sobre esse caso, esclarecendo alguns termos usados no processo. Acompanhe. O incêndio na Boate Kiss foi um fato ocorrido no mês de janeiro do ano de 2013, deixou 242 vítimas fatais e outras tantas, mais de 600 vítimas não fatais. Muitas delas ficaram, sequeladas em razão do que aconteceu, seja porque tiveram uma perda da capacidade pulmonar em razão da inalação da fumaça, seja porque tiveram queimaduras pelo corpo todo aí, e algumas até tiveram membros amputados. Em razão desses fatos amplamente noticiados, 4 réus permanecem acusados e estão em julgamento no plenário do Tribunal do Júri. O fato foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas o julgamento foi desaforado, foi transferido para a capital de Porto Alegre, também, obviamente, no mesmo estado do Rio Grande do Sul. Estão em julgamento 4 réus. Dentre eles, um primeiro réu, que seria aquele que teria comprado e ativado o fogo de artifício, que deu causa ao incêndio. O segundo réu seria aquele que levantou o fogo de artifício até o teto, ergueu ele, e isso ocasionou um incêndio. O terceiro deles e o quarto seriam empresários, sócios dessa boate. E o julgamento está acontecendo, iniciou há alguns dias, perdurará certamente por semanas. Ao final teremos um veredito pelo corpo do júri, pelo conselho de sentença, os 7 jurados, e aí o juiz togado fará a sentença. Quem julga são os juízes leigos, os jurados. O juiz togado, aquele que passa em concurso e preside o ato, ele elaborará a sentença. O que está sendo julgado ali é por crime doloso, mas a título de dolo eventual. Aqui trataremos dolo eventual como sinônimo de dolo indireto, só para simplificar. Mas, só para a gente entender, nós temos crime doloso e crime culposo. Resumindo bastante, crime doloso é aquele em que há a intenção de produzir o resultado, esse é o dolo direto, ou no qual assume-se o risco de produzir o resultado, esse é o dolo indireto. A acusação ali não é porque nenhum dos 4 réus teve a intenção de matar, não é isso. Nenhum deles teve intenção de matar, não é disso que se trata. Contudo, acusa-se, é essa a versão do Ministério Público, eles, com seus atos, assumiram o risco de causar o resultado morte nessas vítimas que faleceram, e assim também tentaram, por meio de assunção de risco, tentaram matar as outras vítimas que faleceram. E aí, uma tese possível para as defesas, não sei se será isso alegado por elas, mas uma tese possível é tentar sair do crime doloso para o crime culposo. Como então é possível haver um crime doloso sem que haja a intenção de causar o resultado? Ora, como nós vimos, diferente do que a imprensa noticia, o dolo não se resume à intenção de causar o resultado. Isso é dolo direto, mas como nós já vimos, há também o dolo indireto, que é aquele em que a pessoa não tem a intenção de causar o resultado, mas com a sua conduta ela assume o risco de fazê-lo. Isso ainda é dolo, ainda é punido a título de crime doloso, com penas de crime doloso, que são muito mais altas do que as penas de crime culposo. Uma tese possível seria desclassificar o crime doloso para crime culposo, alegando que agiram com negligência, no máximo imprudência ou imperícia, mas que não assumiram o risco de produzir o resultado morte. Essa tese, se acolhida pelos jurados, trará uma consequência, digamos assim, mais branda para os réus. Aqueles que eventualmente conseguirem o acolhimento dessa tese não serão punidos a título de crime doloso, mas sim a título de crime culposo com uma pena menor. E há também uma tese possível, que é a absolvição total, alegando-se que não teve dolo nem culpa. Então, nós temos 4 réus, cada um deles por uma banca defensiva diferente, Só saberemos as teses que alegarão ao fim, já caminhando para o fim do julgamento, quando sustentarem em plenário nos debates. O que está acontecendo agora é apenas a oitiva das vítimas, a oitiva das testemunhas de acusação, depois serão ouvidas as testemunhas de defesa e, ao fim, serão interrogados os réus. Depois disso, inicia-se o debate, primeiro pelo Ministério Público, depois pelo assistente de acusação e, por último, pelas defesas. Após isso, os jurados votarão. Então, só para a gente entender que a acusação não é porque quiseram matar, não, mas é porque
Segundo o Ministério Público, ressalto, é porque assumiram o risco de matar com a sua conduta, com o que fizeram. E aí o Ministério Público alega algumas situações ali, como, por exemplo, o uso de espumas que não conteriam fogo, que seriam inflamáveis, né? E aí alega-se que esse uso foi deliberado. A defesa, por outro lado, vai tentar alegar que não foi deliberado. Enfim, são questões afetas ao julgamento. Não vou adentrar nisso. Quem está certo, quem está errado. Isso, quem julga são os jurados. Se houve crime ou não, quem julga são os jurados. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E se você quiser rever outros temas do quadro Pense Direito, é só acessar as redes sociais do Panorama. Para quem está de olho em uma vaga de emprego no mercado de trabalho, chegou a hora de conferir o quadro Oportunidades. Ajudante de motorista, com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade para realizar viagens. Ajudante de obra, com experiência na carteira de trabalho. Atendente balconista, com experiência em vendas, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. Atendente de loja, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Coordenador de RH, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino superior completo em administração de empresas. Empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Engenheiro agrônomo, solos, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino superior em agronomia e habilitação B. Fiel de depósito, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Instalador, reparador de redes e cabos telefônicos. Vaga para trabalhar em Manhuaçu. Sem experiência, com ensino médio completo, habilitação B, veículo próprio, disponibilidade de horário e para realizar viagens. Instalador, reparador de redes e cabos telefônicos. Sem experiência, com ensino médio completo, habilitação B, veículo próprio, disponibilidade de horário e para realizar viagens. Motorista entregador, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação AB. Operador de caixa, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Técnico agropecuário, solos, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo, curso técnico em agropecuária ou agrícola e habilitação B. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br/agendamento. Vamos agora à previsão do tempo para Caratinga e região. Segundo o Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira em Caratinga será de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante dia e noite. A mínima será de 19 e a máxima de 26 graus. Já para Ipanema, a quarta-feira será nublada, podendo chover a qualquer momento. Os termômetros vão registrar mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Santana do Paraíso, o sol ficará entre nuvens e as pancadas de chuva estarão presentes durante toda a quarta. As temperaturas serão um pouco mais altas, 22 a mínima e 29 a máxima. A conquista pelo título brasileiro pelo Atlético de Minas aflorou ainda mais o amor do torcedor pelo clube. Na nossa segunda reportagem que trata dessa paixão, temos depoimentos marcantes que trazem muito sobre esse sentimento. Vale a pena conferir. A gente sabe que é muito comum, principalmente para quem acompanha ou vive no meio do futebol, torcedores fazerem loucuras por seu clube, seja para acompanhar jogos ou até mesmo decisões de campeonato. O que se vê é que parece não haver limites para essa paixão. No caso do atleticano, há quem garanta que esse sentimento
e tipo de comportamento são ainda mais aflorados. É o caso do comerciante de Caratinga, Fernando Chalabi, que acompanha e torce pelo Atlético desde os anos 60, quando morava em Belo Horizonte, e depois, quando se mudou para Brasília. Fernando afirma que saía da capital federal para a capital mineira para ir ao Mineirão e torcer pelo seu time. Detalhe, muitas vezes ia até mesmo de carona para BH, sem ao menos saber como voltaria. Fernando atribui esse tipo de comportamento a esse sentimento quase inexplicável, coisa que para ele, só quem tem é atleticano. Torcer pro Atlético é uma coisa incrível, sabe? Tá na alma, tá no sangue. Olha que a gente, vai fazer 50 anos que a gente não é campeão brasileiro. E se a torcida continua apaixonada, lotando o estádio, canta o hino, é uma torcida assim realmente que encanta a todos. Mesmo quem não é atleticano reconhece que nossa torcida é uma torcida apaixonada e diferente. É um momento de muita alegria pra gente, muito prazer. E vamos comemorar, estamos comemorando, e isso vai ficar durante muito tempo na nossa lembrança. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor. O professor e bioquímico aposentado Jacinto Rodrigues Rocha, que também mora em Caratinga, vai além. Atleticano de 4 costados e um amante do futebol, ele acredita que a torcida do Galo precisa, literalmente, ser estudada. A torcida do Atlético, ela tem um determinante, ela tem um diferencial em relação a todas as outras torcidas. Eu acho mesmo que esse fator que determina essa característica do Atlético, eu tenho dito que é objeto de estudo de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, para o pessoal aí da sociologia, da antropologia. Então, realmente é uma coisa a se estudar. Claro que não deixa de ser uma conquista extremamente significativa, mas muito acima disso, para nós atleticanos, é o sentimento de pertencimento, a milhões de pessoas, que comungam com o mesmo objetivo. É muito bom ser atleticano, é muito bom pertencer a essa nação, que de verdade nos motiva também para os diferentes segmentos da vida. Então é entretenimento, é alegria e é união. Jacinto e Fernando, além dessa paixão radiante pelo Galo Mineiro, possuem mais uma coisa em comum. Os dois participaram diretamente da criação da FACA, Força Atleticana de Caratinga, movimento de torcedores do Atlético Mineiro na cidade, criado há 22 anos. A FACA surgiu há muito tempo, a gente pensa em fortalecê-la cada vez mais, todos nós movidos num só objetivo, que é esse da socialização e também em cima dessa socialização, as ações sociais que podem determinar, por exemplo, usando como pretexto essa instituição, a gente pode pensar futuramente numa contribuição social voltada para a educação. A gente fez muitos eventos com a FACA. A gente ia das cidades próximas, quando o Atlético ia jogar, nós fizemos várias camisas da FACA, nós fomos em Ipatinga, fomos em Valadares, fomos em Belo Horizonte, fomos em Manhuaçu, fora os eventos que a gente fazia aqui em Caratinga. Nós trouxemos o Dadá aqui, o famoso almoço com Dadá, fizemos o primeiro churrascão do Galo, e vários outros eventos que a gente participou. Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Galo, 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 uma vez até morrer. Galo, galo. Estamos encerrando hoje a série sobre a conquista do Atlético do título brasileiro. Você encontra essas reportagens, além de muitos outros conteúdos, nas nossas redes sociais. E assim nós vamos chegando ao fim da edição desta terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 6h30 da noite aqui na UNEC TV. Até lá!